E começando, né, nossa amiga que está aqui do lado, é um prazer estar aqui, sempre uma honra, meu amigo. Aqui na Bahia tem na bancada, né? Estamos aqui na bancada, então compartilhando, né, irmanamente essa bancada. Olha que tema escolhemos para você. Olha que tema escolhemos para você. Fobia de dirigir. E quem trouxemos para aqui? Nada mais, nada menos da pioneira, né, no Brasil, que já, vou dizer assim, curou. Tem problema fobia do trânsito, curou para mais de 15 mil pessoas com a sua equipe. E essas pessoas hoje estão dirigindo tranquilamente no trânsito no nosso país. Professora Clarissa, dê boas-vindas à nossa Cecília Bellina, que está aqui com a gente. Muito prazer, é uma honra estar aqui dividindo esse momento, essa bancada, né, com a convidada que tem um trabalho tão importante para a sociedade. Sim. É importante lembrar que nós estamos no Setembro Amarelo e que a gente trata exatamente da saúde mental das pessoas. Eu acho que o tema que nós vamos tratar de fobia de dirigir aqui nesse podcast, nesse momento, é um tema que tem toda uma conexão com a questão da saúde mental, né, com a questão psicológica, com certeza, já que trata-se da fobia, né, de dirigir. A autora do livro, né? Qual autora? O nome do livro? Dirigir Sem Medo, né? Para encorajar as pessoas. Isso. Curar as pessoas. Isso. O livro é um livro romanceado, é um livro de história, mas de histórias verídicas de pessoas que não dirigiam. Então, conta o antes da vida de uma pessoa que está travada, que está com a sua liberdade cerceada pelo medo, o meio, o tratamento e como a pessoa se libertou agora, né? Então, são histórias reais, são 7 histórias reais. É um livro bem gostoso de ler. Que é o medo que nos paralisa muitas vezes, né? Que legal, que bacana. Então, a partir de agora, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer através do nosso YouTube, né? Tá transmitindo aí ao vivo para o Brasil e para o mundo. Então prepare, que você que tem fobia de dirigir vai saber aqui de muitas histórias e o sucesso, né? A nossa professora, você fica instalada em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, mas o método agora ele está todo online. Porque a pessoa que tem medo de dirigir, mesmo se eu tivesse na cidade que ela estaria, ela não dirige, já dificulta ela ir para o consultório. Então agora online está bem mais fácil, né? Atender Brasil inteiro e fora do Brasil, os brasileiros que estão morando aí para fora e que estão com medo, né? Então você ganha uma dimensão aqui, uma capilaridade no trabalho com o atendimento online. Sim. Quando não existia ainda o atendimento online, quando o CRP não tinha autorizado, a gente tinha 14 clínicas espalhadas pelo Brasil. Era São Paulo, Rio, Minas Gerais e Espírito Santo. Não cheguei em Salvador, tava quase. Tava com o pé. Olha como é que eu vim, ó. São Paulo, Rio, Minas, Vitória do Espírito Santo. Quase tava chegando em Salvador. Mas aí surgiu online e eu cheguei de outra forma. Então, a gente percebia as pessoas com muita dificuldade de procurar ajuda, né? Porque é uma ajuda, apesar de ter muita gente, ainda é uma ajuda muito específica. Ainda tem poucos profissionais que fazem esse tipo de trabalho psicológico. A turma hoje faz muito o trabalho no carro, né? Então, a prática. Perca o medo de dirigir na prática. Infelizmente, não dá. Né? Porque o medo de dirigir é uma ansiedade.
É uma trava na cabeça, é uma crença que eu não consigo. Então a gente precisa trabalhar com essa crença, com uma crença disfuncional. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu sofri um acidente, eu vou matar alguém, eu vou atropelar, eu vou passar vergonha na rua. Então essa pessoa tem sempre essa crença que não vai conseguir. E com o tratamento psicológico, a gente tem que trocar essa crença disfuncional que ela criou na cabeça dela por uma crença funcional. Que quem dirige, olha, é prático, é rápido, é confortável, né? Então, é um trabalho psicológico. Que é uma quebra de paradigma, né? Mental, uma reordenação mental, uma mudança de mindset, digamos assim. E o que é importante falar também é que aí a turma fala, mas como é que você cuida de medo de dirigir online? Isso eu ia perguntar, exatamente. Aí, o tipo de terapia que eu faço, o método que eu desenvolvi, a pessoa tem tarefas para fazer em casa. Então, ela vem, ela participa de um grupo, que eu gosto bem mais do que individual, depois a gente vai falar do tratamento em grupo. Ela comparece o individual em grupo, 80% em grupo, e aí ela leva uma tarefa para casa, que ela vai fazer com o carro dela e na rua dela, no bairro dela. Ah, mas por que no bairro dela? Porque o bairro dela é o Porto Seguro. A rua da casa dela é um Porto Seguro. Ela pode deixar um anjo ali na frente enquanto ela faz a tarefinha dela, porque ela vai tremendo muito no começo, ela vai suando muito, ela vai muito nervosa, então ela deixa uma pessoa ali para dar uma voltinha de 5 minutos. Então tem o lado prático, Mário, sabe? Então também tem o lado prático, mas a turma quer o lado prático dentro do carro. Com psicólogo ou com instrutor dentro do carro, isso não vai adiantar. Interessante. Por quê? Porque se eu tô com medo e eu ponho uma pessoa para me ajudar, eu falo assim, empresta a sua confiança e eu dirijo com a sua confiança, porque essa pessoa não tem segurança, essa pessoa não tem confiança. Então, essa pessoa acaba dirigindo, mas com a confiança do outro. E a hora que o outro vai embora, ela leva a confiança ela fica dela. perdida. Então, com essas tarefas em casa, do lado de casa, ela vai ganhando a confiança nela. Por isso que dá para ser online. É uma autoconfiança. É uma autoconfiança, exatamente. Que legal. Mas quando fala psicologia, eu vou abrir aqui um parênteses aqui só para dizer que o Cláudio, ele tem seu livro, certo? Ele é de Recife, ele é psicólogo, certo? E está aqui também mandando um abraço, está mandando um abraço para ele, Cláudio. Sucesso, Cláudio, hoje é uma referência também. Hoje também é uma referência aqui no Nordeste, uma referência. O Cláudio está aí fazendo trabalho. Enfim, então esse método está dando certo também, o método online. Não esperava, não. Você consegue atingir um número muito maior de pessoas. Você consegue atingir um número maior de pessoas, é mais rápido, né? Porque você não tem o custo do transporte e o tempo do transporte. Porque tempo é dinheiro, né? Sim. Não quer dizer, eu demoro 1 hora, eu demoro 2 horas nas grandes cidades. Sim. O deslocamento dá isso. E às vezes as pessoas desistem exatamente só pelo deslocamento. Mas veja bem, é isso que eu quero falar para vocês. O que é desistir de dirigir? Sim. É desistir de quê? É desistir da sua liberdade. De liberdade. É desistir da sua autonomia. Exatamente. É desistir de um monte de sonhos. Sonhos. É perfeito. Ah, mas hoje tem Uber, tem isso, tem aquilo. Não tem. Uber, táxi, ônibus, metrô, ele tem que ser uma opção na vida da gente. Perfeito. Ah, eu não quero ir de carro porque eu vou beber, porque eu vou voltar muito tarde, porque... Aí tem que ser uma opção, não tem que ser uma coisa recorrente, a única opção. O que me resta. Né? Então, a pessoa, eu brinco muito, eu falo assim, que a pessoa que tem medo de avião, ela não está com a vida tão
travada quanto a pessoa que tem medo de dirigir. Porque de avião, quanto tempo? Tá, a gente toma avião, mas no máximo aí 2 vezes por ano, vários altos executivos. Mas aí atrapalha, mas atrapalha menos. O medo de dirigir atrapalha todo dia, que gente. É cotidiano, né? É cotidiano. Exatamente, é o cotidiano. É o ir e vir do dia. Né? É um cerceamento, né? É um cerceamento do próprio direito do indivíduo, enquanto pessoa humana, de liberdade, você de dirigir, de ir e vir. É você deixar na mão do medo, na mão de um transtorno ansioso, a sua vida. A sua vida. A sua vida. Então, quem manda na sua vida não é mais você. Aí eu quero fazer uma pós-graduação à noite. Ah, mas e o medo? Então, quem passou a mandar na minha vida é o medo e não eu. Né? Eu vejo, a gente bate papo aqui com diversas, né, referência e tal. E qual, assim, a gente sempre pergunta, né, no seu caso, assim, qual um dos casos que você pegou, que foi assim, crítico mesmo e conseguiu, entendeu? Reverter. Você tem algum que possa dar um exemplo? Algum caso concreto, né? Que possa... Olha, tem muitos. Um que fosse emblemático, que seja interessante de contar aqui. Há pouco tempo eu cuidei de uma pessoa que ela dirigiu 25 anos. Normal. Mulher, uma advogada, dirigiu 25 anos. Ela morava em São Paulo e a família, ela nasceu em Santos, então todo mundo conhece que tem a Serra de Santos, né? E aí o pai dela ficou doente, começou a ficar doente e ela começou a descer a Serra de Santos para cuidar da saúde do pai, para levar no médico, depois para ter o diagnóstico de oncológico, depois para levar para quimio. Cada vez que ela descia a serra, ela descia triste, porque ela já sabia que o pai estava em estado terminal. Ela descia triste. Ela descia dirigindo triste. O pai veio a falecer, ela dirigiu, foi no enterro, missa de 7º dia, ela foi. No dia que ela foi doar as coisas do pai, ela subiu e teve uma crise de pânico na volta. Teve uma crise de pânico que teve que ser socorrida com guincho. Ou seja, o que a cabeça dela ligou? Dirigir em estrada me causa sofrimento. Poxa, olha só como Porque ela ligou que toda vez que ela pegava aquela estrada, ela estava perdendo um pouco mais o pai. Ela ia para Santos para ver o pai sofrer. Nossa! E aí, a cabeça dela ligou. Estrada. A perda do pai. Você dirigindo. E aí, ela teve essa crise de pânico e parou de dirigir. Nossa. Porque aí ela montou o que eu chamo de crença, né? Tem outras abordagens da psicologia que tem outros nomes. Aí ela criou uma crença na cabeça: dirigir sofrimento, dirigir desconforto, dirigir insegurança. E aí, cada vez que ela ia dirigir, essa crença se manifesta. Olha, você vai sofrer. Olha, não. E aí ela não vai, né? E aí a gente cuidou dela, né? Não foi um tratamento fácil, não, mas graças a Deus hoje ela está dirigindo para todos os lados. Essa não dirigia. Agora, Mário, Clarissa, também tem quem nunca dirigiu, mas tem o medo de começar. Tem o medo de começar. Mas por que essa pessoa tem medo de começar? Tá? A autoescola no Brasil, a nossa própria legislação que traz como 20 horas, 20 aulas, que não é de 1 hora, é de 45, 50 minutos no máximo, peca, porque 20 aulas não dá para a pessoa aprender a dirigir. Perfeito. É muito pouco. É muito pouco.
Ainda mais que no meio disso tudo tem a manobra mais difícil do dirigir, que é a baliza. E aí, para passar no exame, a pessoa começa a dedicar esse pouco de aula para uma baliza. Gente, é isso mesmo. Precisa saber estacionar? Precisa. Ok. Mas precisa ser a primeira coisa que você aprende? Ou será que tinha que ser a última? Última. Isso. Será que depois... E já amedronta, porque o grau de dificuldade, né? Eu me recordo quando eu aprendi a dirigir. A baliza era o terror, Exatamente. porque é complexo. Num carro, sobretudo manual. E aí a pessoa fica com medo e as 20 aulas vão para a baliza. E aí a pessoa pega essa CNH... Ela já fica fragilizada no sabe processo. dirigir. Ela sabe comandar o carro. Isso, Ela sabe o básico, ela sabe comandar o carro, mas ela não sabe, ela ainda não tem experiência de espelhos, ela não tem experiência de mudar de faixa, ela não tem experiência. E aí, o aventureiro, o que faz? Ele vai se lançando. Vai tomando umas cacetadas, às vezes só uns tombos, uns sustos, ou tomando literalmente umas cacetadas, e vai indo. O aventureiro. E o certinho? Sim. E o perfeccionista? O problema tá... E o que não gosta de errar? O problema e o que não gosta de dar a cara para bater? Eita. Esse para. Para mesmo, Esse né? para. É. Esse para. Paralisa total. Paralisa, porque eu não vou errar, não gosto de errar. Eu não gosto. Errar com todo mundo vindo, né? Você não aprende a dirigir no quintal de casa, você aprende no meio da rua. Então todo mundo olhando. E é errando que se aprende. E é errando que se aprende. Você falou Mas que a pessoa se nega. Então esse é o novato. Os erros é que nos faz, né, avançar os degraus em todas as esferas da vida. Em todas as esferas da vida, né? Então é isso. Então tem o novato e tem já a pessoa que já dirige e passa a ter medo, teve uma crise de pânico, teve uma crise de ansiedade, passou algum aperto, e não, ou o novato que nunca começou a dirigir. Esses são os nossos 2 polos de atendimento. Muito interessante. Interessante, mas me diga, como eu estou aqui pensando, como surgiu na época, né? Você tem um bom tempo, né? Como é que surgiu? 40 anos. Como é que veio essa ideia de preparar, entendeu? Não, eu preciso ver essa camada da sociedade, esses motoristas que não está podendo mais dirigir, não está com vontade, por algum motivo, né? Como foi naquela época, 40 anos atrás, que a doutora Cecília Belina, que já foi palestrante aqui em Salvador, em Curitiba, do Congresso Transvida da FENASDETRAN. E que no próximo estaremos juntos. Isso, né? Firme e forte. E se me conte como é que foi o início de tudo isso. Então, como... o início de tudo isso, eu nem era psicóloga. Olha só. Eu tinha 18 anos, mas como eu aprendi a dirigir com meu pai, que era um excelente motorista, e me ensinou a ter paixão por dirigir, aí todo mundo fala, Cecília, você gosta de carro? Tal. Eu malemar sei nome de carro. Eu gosto de dirigir. Ah, mas um carro... Não, para mim qualquer carro serve. Tá? Eu gosto de dirigir. E aí eu tinha muita desenvoltura, os amigos começaram, me ajuda. Olha, não sei o que, eu não estou conseguindo pegar uma estrada, eu não estou conseguindo tirar o carro da concessionária. Aí a menina falou, me ajuda a tirar o carro da concessionária. Eu ajudo, vamos lá. Tira para mim. Falei, não, tirar para você não. Prazer tem que ser seu, o carro é seu, você ganhou do seu pai, como é que eu vou tirar o seu carro? Eu ensino você a tirar. Ah, tá bom. Aí fomos, né? Conseguiu, muito comando verbal, muito cuidado, fui. Aí o pai dela veio atrás de mim e falou, mas eu tenho carta há 20 anos e não dirijo. Nossa. Você não me ajuda? Olha só. Aí eu percebi. O medo da minha amiga era medo do novo. Era medo do das desconhecido. descobertas, dos desconhecidos.
que, graças a Deus, todos nós temos. É aquele medo do caminho novo, é medo da casa nova, é medo do emprego novo. Gente, quem no primeiro dia de emprego não vai com o coração batendo? Escola nova, criança. Né? Então, esse é um medo super sadio, né? Que passa a hora que parou de ser novo. Que foi o caso da filha dele. Mas ele... não era medo do novo, não. Aquele era medo mesmo. Era medo. E aí eu percebi, eu falei, não, pera um pouquinho, tem esse medinho do começo, mas tem um outro medo. Já no primeiro ano de faculdade, comecei. Não sei se vocês já perceberam, eu sou bastante falante, né? Não, tá ótimo. Isso é excelente, bastante esclarecedor, tá excelente. Aí perguntei para os meus professores, o que é isso? 40 anos atrás, quem falava de medo, gente? Isso. Não era um tabu? Medo era feio. Feio demais. Medo era depreciaria, era o que lhe fragilizaria. Exatamente. Falar de medo é algo extremamente moderno. Exatamente. Recente. E aí eu já fui perguntando, eu já fui fazendo, eu já fui acontecendo. E aí me formei e falei, vou cuidar disso. Né? Vou cuidar dessas pessoas. Mas não tinha dinheiro, aí ainda fui trabalhar para os outros. Não tinha dinheiro para montar uma empresa, que sabia com 23 anos de idade. Sim. Aí fui trabalhar em organizações, como psicóloga organizacional. Aí minha mãe me emprestou um dinheiro, eu comprei um carro. Aí sim, aí eu comecei a ajudar de fato. Né? E nisso já tem aproximadamente 15 mil, juntamente com sua equipe que você... Que hoje... Eu falo sempre que junto com a minha equipe, porque acho que eu não teria tempo de cuidar de 15 mil pessoas, né? Sem dúvida. Mas nós somos uma equipe, nós chegamos a ser uma equipe de 20 psicólogos, só trabalhando com isso. Né? É um trabalho de uma grande magnitude, grande importância. Você tem uma função ali social muito relevante, né? Isso. Que você está cumprindo. Acho que precisa ser mais olhado. Né? Um dia eu fui participar de um congresso, a pessoa, um palestrante falou assim, mas já tem tanta gente na rua, já está tão congestionado, não põe mais motorista. Eu falei, nossa, você está muito enganado. Nossa. Não é por aí. Não é por aí. Falei, todo mundo tem o direito, né? E a capacidade de dirigir. Se a pessoa quer e se ela pode, ok, né? Dirigir é uma... Lhe traz dignidade. Exatamente. Para quem quer. Para quem quer. E é prazeroso dirigir. Mas aí nós vamos entrar nessa seara. Tem gente que não dirige e tudo bem. Tem gente que não dirige. E tá tudo bem. Eu tenho amigos que não dirigem e tá tudo bem. Ele não quer dirigir. Ela não quer dirigir. Também é um direito. Sabe? E aí é uma escolha. Agora, você não escolher. Porque as pessoas que têm medo, elas não escolheram não dirigir. Elas escolheram dirigir e não estão conseguindo. Essa é a diferença. Não é o livre-arbítrio, não é uma livre escolha. Exatamente, totalmente. É uma diferença. Qual a faixa etária de pessoas que têm? Olha, a última pesquisa que eu fiz, ela é mais ou menos de 32 a 48. É a faixa, Mário. Aí eu tenho que contar isso, 85% são mulheres. Tá? Mas também tem muito homem. Certo. O homem, ele tem mais receio de procurar tratamento psicológico. Talvez seja exatamente por isso por causa disso, que você tem. Né? Então, o homem, ele também dirige por prazer. Então, o homem fez 18 anos, ele tira a carta e compra um carro. Primeiro dinheirinho que entrar é carta e carro. A mulher, ela já vai estudar, ela já vai cuidar da família, ela já vai ganhar dinheiro, ela já vai juntar para comprar uma casinha, tal e coisa. E aí, na hora que ela desperta, que ela já estudou, que ela fez uma faculdade, que ela está com um bom emprego, que ela já comprou apartamento, já ajudou os pais,
É ali 30, 30 e pouco. Aí fala, e agora? Agora eu mas preciso. eu não dirigia porque eu não tinha. Não, mas agora eu posso ter carro. Sim. E agora eu não estou dirigindo por quê? Sim. Então pega 30, 32 anos e vai até uns 48. Mas o mais velho que eu cuidei tem 86 anos. Uau! Ele queria levar a senhorinha dele no médico. Meu, Que fantástico, que fantástico. Que fantástico isso. Vocês sabem que outro dia, eu li no jornal, hein? Uma cidade do interior, em São Paulo, um senhor renovou a carta com 103 anos. 103 anos. Ele só não pode mais dirigir à noite e nem em via expressa estrada. Sim, mas na cidadezinha dele Ele tá vivo. Tá, ele tá vivo e ele tá em condições físicas, né? Agora, não quer parar de dirigir? Ok. Então cuida da saúde, né? Porque é o corpo. Exato, Sem dúvida. É o corpo, né? Sem dúvida. Então, Te garanto Cuidar que da isso aí saúde, não só física, como psicológica, mental. Para que ele, com a idade tão avançada, ele esteja bem, né? Esse não vai ser nunca seu cliente, viu? Esse aí não vai ser mesmo. graças a Deus, graças a Deus. Tá dirigindo assim, né? Nós estamos batendo papo aqui com a professora psicóloga Cecília Belina, né? Falando um pouquinho sobre dirigir, ou melhor, fobia de dirigir, certo? Um oferecimento do portal Palestra Trânsito, palestratransito.com.br. Lá você encontra os mais renomados especialistas de trânsito, palestrantes para o seu evento. Inclusive, a doutora Cecília Belina, que está aqui conosco. Então, visite lá o nosso site e solicite uma proposta sem compromisso. E é um oferecimento, um apoio do BAD Valor, os nossos portais de notícias, e iNews. Pois é o nosso podcast Entrevias, aqui batendo papo. Então, com a senhora agora, professora. Eu acho que essa questão que a professora, né, a doutora Cecília trouxe para nós, a questão do gênero, eu gostaria de voltar a esse tema. Talvez esteja ligado essa necessidade do homem à própria forma com que a nossa sociedade foi se formando, né? Uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, onde para o homem o dirigir, logo o interesse que é despertado em primeira infância, você vê num jovem adolescente, né? Com 16 anos, com 15 ele já está interessado em pegar o carro dos pais e aprender a dirigir, ainda que não tenha a idade apropriada e legalmente viável para tal. Mas está muito ligado a essa questão da nossa própria formação cultural. Sim. Né? Como elemento de poder. O dirigir é poder para o homem. Enquanto para a mulher, ela tem aquela outra mentalidade, né? De cuidar de outras esferas para só no momento posterior. E muitas vezes ela negligencia, né? Convenhamos, a gente tem que falar aqui sobre isso. De uma série de outros direitos, inclusive o de dirigir por escolha para cuidar de outras questões. Ainda existe. Primeiro, que se tem um carro em casa, o carro é do pai. O carro é do homem. Do homem. É do homem. É o homem que dirige. Perfeito. A hora que começa esse carro a não ser mais usado pelo homem, por questões profissionais ou por questões de facilidade, a mulher começa a entrar neste carro. Ou quando a mulher começa a ganhar seu próprio dinheiro, ela quer ter o carro dela, né? Não é do modo geral, mas a gente está falando de um Brasil imenso. Sim. Então, sim. O homem, ele dirige por prazer, ele dirige para sentir adrenalina. A mulher, ela dirige por necessidade, por conforto, por rapidez. Vai levar 3 filhos numa escola, vai pagar
Otimização do tempo, da rotina. Escolares. Isso. Vai fazer um supermercado para uma casa sem um carro. Perfeito. Né? Então, a mulher, ela já procura o carro, na maior parte das vezes, lógico que há exceções em todos os lados, mas na maior parte das vezes, ela quer aquela praticidade do dia a dia. Sim. Né? Então, mas você sabe que até hoje existe pais que ensinam filhos a dirigir e não ensinam mulher. Uau. Existe. E não existe poucos, não. Sim, são números. Então, esta mulher, ela já sabe. Aquela crença que eu falei lá no começo, ela já sai com uma crença. Qual é a crença dela? Dirigir não é para mulher. Pra mim, não é pra mim, não é pra mulher. Então, os filhos saem de casa já tudo pilotando. E a mulher sai sem dirigir. Esse processo é mais retardado no ambiente familiar. Quando não passa para o próprio marido. Perfeito. Né? Então, infelizmente, a gente ainda passa por isso. E não pode falar que é certa parte do Brasil, que é sul, não, é o Brasil inteiro. Ainda tem pessoas que acham que dirigir é para homem. E quando você sai na rua, o que você escuta? Só podia ter uma mulher no volante. Mulher no volante, perigo constante. Não, né? Mas tem mudou, alguns né? ditados. Mudou. Mulher no volante, segurança constante. Somos muito mais cuidadosas, mais criteriosas, ponderadas. As próprias seguradoras já reconheceram isso. Estatísticas. Por aí, mulher. Para ganhar o bônus da seguradora. Né? Agora a nossa maioria aqui, hein, Mário? Mas fiquei na minha aqui, ó, quietinho, né? Tá. Mas o Cláudio lá de Recife, psicólogo, ele diz o seguinte: Cecília, fala um pouco sobre a dificuldade que os homens têm em assumir e tratar o medo. Ai, Cláudio, isso é ótimo, né? Bom, o homem, ele já por essa força que a gente estava falando, então, para ele, até procurar médico já era difícil. Agora ele está mais aberto, né? Agora, tratamento psicológico, não preciso disso, imagina. Não, eu dou conta. Tá. Agora, tratamento psicológico para dirigir? Para homem? Para homem, aí já fica demais, né? Então, ele foge. Então, ele foge de assumir. Ele foge até de assumir para ele que ele tem medo. Então, não, eu não gosto, não, isso, aquilo. Até que uma hora a vida cobra. Sim. Sem dúvida. Né? Às vezes é o emprego, às vezes mora numa cidade, trabalha em outra. Às vezes é aquele emprego que você tem que carregar material. Às vezes é aquele emprego médico. Quantos hospitais médicos trabalham hoje em dia? Ninguém tem um. Não tem. Eles se deslocam para vários. Perfeito. Né? Engenheiro vendo obra. Isso. Tá? Então, quer dizer que faz falta. E o que falta, Cláudio, é primeiro o homem tomar consciência que é medo. Sim. Daí a procurar ajuda já é um outro caminho. Né? E aí ele vai procurar ajuda. Quando ele procura ajuda? Quando o medo de dirigir também se torna sofrido. Então, se eu for dirigir, eu tenho medo, vai ser sofrido. E se eu não for procurar ajuda, também está sofrido. Sim. Então, sofrido por sofrido, esse sofrido de procurar ajuda se torna melhor, porque isso vai ter uma solução. E se ele não for procurar ajuda, ele perfeito. vai. E aí ele procura ajuda. Agora eu tenho uma coisa para falar para o Cláudio. Eu não sei se ele já sentiu isso. De que ele é curioso. A hora que o homem chega lá, ele não desiste. Ele não desiste. A hora que ele chegou. E agora você manda o tratamento que eu venho. Né?
Pode ser difícil, pode ser demorado, pode também ser um tratamento lento, um tratamento demorado, mas cada caso é um caso. Ele não fala em desistir. Já a mulher, cada vez que ela passa não, isso não é para mim. Olha, não nasci para dirigir, né? Não. O homem não. O homem, quando ele procurou o tratamento, ele já chegou naquela ele tem que transpôs aquela barreira, aí agora ele vai dirigir. Então, aí ele vai. Fácil ou difícil, porque tem medos também, tem tabus, sem dúvida. E aí ele vai. Então, é difícil ainda para o homem, respondendo aí ao Cláudio, é difícil para o homem procurar ajuda. Por isso, assim, se entrar no meu canal do YouTube, que eu faço os depoimentos, né? Sim. Só tem depoimento de mulher. E quando eles quando eles conseguem, eles não têm coragem de tem dois homens lá que dá um depoimento, mulher. Que ele acha que é uma exposição da fragilidade dele. Exatamente. Né? O medo de falhar, o medo de não conseguir, o medo de não... E é falado, Mário, os próprios homens que a gente trata, eles falam que a turma confunde muito até com masculinidade. A pessoa não dirige, quer dizer que não é um homem masculino. Ele tem que dirigir. Uau! Né? Eles falam muito isso. Às vezes a própria namorada, às vezes a própria esposa não aceita. Acha estranho um homem não dirigir. Né? Ainda existe muito preconceito. A gente falou do preconceito da mulher, mas também tem o preconceito em cima do homem que não dirige. Então imagine quantos não procura exatamente por isso. Né? Muitos que tem aí... É o medo de se expor. O medo de se expor. E de assumir a sua fragilidade. De assumir. Mas isso vai mudar. Eu acho que vai mudar isso. Perfeito. Tá mudando. Chega, né? Chega, né? Aí a dó. Pois é. São tabus, né? São tabus. Tem que ser, vai quebrando, né? E aí vai chegando. Enfim, a senhora tem sido convidada para palestrar, né? No Brasil, fora do país já foi? Não, eu tenho essa dificuldade porque eu não falo inglês. Certo. Tá? Eu não desenvolvi essa minha parte, até porque trabalhei muito, né? E fui deixando, então eu não faço palestra fora do Brasil. Mas a partir do momento que a senhora, né? Nós temos uma rede de TV, a Rede Globo, né? E a partir do momento que a senhora, por diversas vezes, já deu entrevista em Ana Maria Braga, no Fantástico. Sabe onde eu fui, Mário? No Jô Soares. Eu fui entrevistada pelo Jô Soares. Que maravilha! Há 25 anos atrás. Gente, que maravilha. Eu tenho orgulho disso. Homem inteligente. Pois é. E aquele programa que tem de domingo de futebol. Autoesporte, fantástico. Então, você deve ter recebido muitos e-mails, muitos tal. São muitos que querem. O que eles falam nos e-mails, nas mensagens, né? Então, hoje a gente... eu sou muito procurada por Portugal. A gente está tratando muita gente de Portugal, sim. né? E eu trato muitos brasileiros que moram fora. Por exemplo, nós estamos tratando gente dos Estados Unidos, da Suíça, da Inglaterra. Quer dizer, a gente trata brasileiros que estão fora. E o que eu percebo é que esses brasileiros que estão fora indicam brasileiros que moram. Mas assim, por exemplo, eu nunca recebi, estou sendo sincera assim, olha, eu tenho uma amiga suíça, que tem medo de dirigir, mas não consegue falar a língua. Nunca me falaram isso. Então, olha aí, Cláudio, ó, de repente pode ter um desse brasileiro que saiu daqui, foi para fora, para não ser tratado aqui com vergonha, né? Com medo.
de procurar, procurar esse tratamento. Mas é muito bacana a gente saber dessas histórias, né? E saber que você teve com Jô Soares e hoje está aqui com Mário. Professora Clarissa. Olha só. Todos têm o seu valor. Estou tão orgulhosa quanto estar com outros. Estamos aqui no podcast em Salvador, Bahia, instalado aqui em Salvador. Ao vivo. Ao vivaço, para trazer essas informações curiosas, às vezes, né? Tem muitas dessa curiosa, mas eu fico mais assim, encantado. As pessoas, né? Já falei aqui, que conseguiu, né? Vencer o medo de dirigir através da professora psicóloga Cecília Belina, que está aqui ao nosso lado, sem aqui dúvida. Em frente. Então, isso é muito bacana. Obrigada, Mário. Professora, me conta uma coisa. Nesse processo, a senhora já pegou algum caso? Eu acredito que as pessoas que se envolvem no acidente de trânsito, por exemplo, sim, e que estão num processo de reabilitação, já se reabilitou, mas isso lhe trouxe uma espécie de trauma. Sim. Eu acredito que deva ter aí um histórico na sua vasta carreira aí de tantos anos de estrada, esses casos também de pessoas que não querem mais dirigir por conta de um trauma. Uma boa parcela. Eu acho que isso é relevante a gente falar, né? Já que a gente fala de números alarmantes em casos de sinistros de trânsito no Brasil. E é muito importante falar disso. Sim, tem bastante pessoas. Só que diferente do que todo mundo pensa, né? Foi traumatizado porque sofreu um acidente muito grave, uma tragédia, tal e coisa. Não. O trauma não é ditado pelo evento. Pela circunstância. Perfeito. O trauma é o que a circunstância, o evento aconteceu dentro de mim. Então, não importa se foi um incidente numa garagem, se foi um acidente médio, se foi um acidente de grandes proporções, o que causou dentro de mim é o que importa, né? Então, a turma às vezes liga assim, não, mas algo banal do carro, sabe? Mas uma raspada num carro, às vezes um carro novo, às vezes um carro de um pai que na hora berrou, que na hora gritou, sim, que na hora xingou. As consequências que vêm, os desdobramentos do que aconteceu dentro. Perfeito. Tem outra coisa que precisa se falar de trauma, é que uma pessoa ela pode ser traumatizada por uma outra circunstância. Um assalto, um sequestro. Sim. Um ex-guerrilheiro. Ele é uma pessoa traumatizada. Então, ele pode, um acidente, lembrar o mesmo sofrimento que ele passou num sequestro. Então, o trauma não precisa ser necessariamente de um acidente de carro. Perfeito. Ele pode ter um outro trauma e até se retraumatizar. E ainda tem mais uma coisa, é o trauma que a gente chama de trauma de desenvolvimento. O que é o trauma de desenvolvimento? Ele não é uma situação. Ele é a criança que foi abusada constantemente, infelizmente, às vezes por alguém da família, a pobreza, a criança que passou muita fome, a criança que está numa guerra, tá? A criança que às vezes sofreu muito bullying. Sim. Então, é o que a gente chama de trauma de desenvolvimento. Então, essa pessoa já está traumatizada, aí vem um incidente no carro e ela se retraumatiza. Sim, então, perfeito. Muita gente. E a gente precisa, a causa, ela nem sempre, descobrir a causa nem sempre é importante, é fundamental para a cura.
tá? Às vezes você você pode curar a pessoa sem descobrir a causa. Sim. E eu sabendo, eu não sabendo a causa, o tratamento é o mesmo. Sim. Que é a exposição ao carro, que é o enfrentamento. O único modo de se tirar medo, seja ele do que for, no mundo inteiro, qualquer tipo de fobia, é enfrentar. Não existe. Ai, mas existe tal. Não existe nada. Tem que ser enfrentado, seja medo de cachorro, seja medo de avião, seja medo de agulha, seja do que for. Então, nem sempre a gente precisa ter a causa totalmente esclarecida para se curar o medo. Mas, se tiver, pode facilitar. Pode facilitar. E a pessoa se sente melhor. A pessoa se sente mais eu tenho uma causa. Porque às vezes a gente não encontra a causa, ela se cura, mas a causa... Mas por quê? É uma dor. É uma dor emocional. Mas por que eu tenho essa dor? E não... Então a gente foi indo, aí trauma de crescimento, trauma daquilo, e aí as pesquisas dizem, e aí a gente estudou muito para chegar a tudo isso, né? Foi retraumatização. Foi muito estudo para chegar a isso, né? Digo, a questão mais curiosa aqui. Por acaso já teve alguma fobia de uma determinada marca de carro, ou seja, de uma determinada montadora? Digo, não. O meu problema é só com a montadora, a Fiat. O meu problema, eu dirijo qualquer carro, mas eu não dirijo da GM. Porque eu pergunto isso, porque eu convido palestrantes, né, para o nosso congresso, e ele fez assim: não me bote na companhia tal. Eu não viajo na companhia tal. Aí eu estou te perguntando se de repente, entendeu? Essa fobia teve alguém, alguma vez, né, alguém chegou e fez assim: o meu problema é com a GM, os carros da GM, o meu problema é com o carro da Toyota, né? Toyota? Isso mesmo? Enfim. No carro é um pouco diferente. Aí tem o modelo. Sim. Eu não dirijo Gol. Sim. Eu tenho medo de dirigir Gol. Eu tenho medo. Então não é a fabricante, mas é a marca. O tipo do veículo. Por quê? Porque ele viu. Às vezes ele também. Outra coisa, completando aí também, o trauma às vezes não precisa ser com a pessoa. Pode ter sido com uma outra pessoa e ele viu ou ele vivenciou uma perda. Se traumatizou, perfeito. Se traumatizou. Então, se ele sofreu um acidente ou se o pai sofreu um acidente naquele determinado carro, pode ter. Mas assim, de montador eu nunca vi. Agora, de avião, sim, de avião é muito comum, né? Porque se o avião que ele tomou o susto, tal e coisa, fosse da companhia tal, ele nunca mais vai na companhia tal. Não, os palestrantes ficam assim, nossa. E ele viaja o mundo, né? E optar ou não optar por determinada companhia. É por isso que me veio aqui para me lembrei de fazer essa pergunta em relação à fobia. Mas eu vou fazer um complemento aí que talvez seja muito importante para pessoas que têm medo. Por exemplo, um palestrante desse, ele tem medo de voar. Não, mas não é. Desculpa. Ele não é que ele passou para mim que tem medo de voar. Ele não gosta, tem fobia, né, por aquela determinada Então, mas o legal é isso, Mário. Ele tem medo, mas ele não tem o medo paralisante. Ele tem o medo sadio. Ele tem o medo, olha, eu tomo essa precaução de não voar por tal, eu tomo essa precaução, eu tomo essa e eu voo. Então, o medo dele é o medo sadio. Sim. É o medo que causa segurança para ele. Sim. Mas ele vai, ele vem. Sim. Agora, qual é a fobia?
é aquele que você convida ele para ir. Tem cantores, vários cantores já teve. Você convida ele para ir, ele não vou. Não, mas eu não vou. Se dá para ir de carro, eu vou. Se não der, eu não vou. Mas não tem um tratamento para quem tem fobia? Sim. No caso de um cantor desse, Porque poderia... Tem, lógico que tem. E eu cuido também de medo de avião. A coisa assim, em 40 anos, a coisa cresceu tudo que hoje a gente cuida de tudo. Depois da pandemia, ainda saúde mental. Agora a gente. O meu foco, a minha especialidade é medo de dirigir, mas hoje o meu instituto cuida de tudo. Não dá para você cuidar só de uma coisa. É muito abrangente. Sim. Tem muitas nuances. Né? Tá, exatamente. E essa Às vezes... coisa do medo foi muito interessante, né? Porque há o medo sadio e o medo que nos paralisa. Exatamente. Quando ele é sadio, porque todos nós temos medo. O medo é inerente. O medo é protetor à vida. Ele nos protege. Ele nos protege. Meu anjo da guarda. Cautela. Ele é meu anjo da guarda. É uma cautela. É um cuidado. Exatamente. É o que o palestrante está tendo. Ele está tendo um cuidado. Mas ele vem. Perfeito. Né? Então, é um medo que não é. E se é medo sadio, não é paralisante. Então, não é fobia. A fobia é para o medo tóxico, o medo patológico, aquele medo que você não domina ele. Perfeito. Legal. É bom ficar sabendo, né? Lógico, sem dúvida. Você vai contar para o seu palestrante que ele tem medo. Exato, eu vou falar para ele procurar. Exatamente, porque somos humanos, ninguém é 100%. Isso. E aí, mas é só para um detalhe, né? E a companhia que ele optou foi bem o dobro do valor da passagem, viu? A gente já sabe até qual é. Mas nós tivemos, né? Que acá e tal. Nós já estamos chegando no nosso finalzinho, né? Agradecer aí e dizer que nosso podcast é aqui Entre Vias, né? Todo caminho importa, é isso. É um oferecimento do portal www.palestratrânsito.com.br. E lá você encontra o quê? Os melhores palestrantes nacional e internacional. Você pode ter ele presencial ou online. Então, nós temos palestrantes também da Argentina, tem um palestrante de Portugal, enfim, nós temos palestrantes também de Senegal, né? Então, é para o Brasil, se falou, né? Para o Brasil e para o mundo. E o apoio é de quem, professora? www.badvalor.com.br, www.inews.br, que são os nossos portais de notícias. A um clique de você, a notícia que é relevante, de fato. Provavelmente, esse bairro deve estar. Eu encontrei aqui um dos jornalistas desse BA de Valor, batendo um papo aí, deve sair alguma coisa lá sobre todo esse processo aí da professora psicóloga Cecília Belina, que faz esse trabalho bacana, magnífico, ajudar as pessoas, superar o medo, a fobia de dirigir. Ele tem uma função social. Eu acho que a senhora conclui que ajuda a pessoa, conclui de uma pessoa que não fazia aquilo. E a garantia do direito, gente, mas que é tão essencial. Exatamente. Deve ser muito prazeroso. Sim, fazer isso. sim. E gratificante. Então, eu acho que, eu digo assim, nem sempre o dinheiro não paga, entendeu? Isso, claro que a gente precisa, mas isso é muito interessante. Isso. Para quem faz um trabalho. Então, já estamos chegando já. E a produção já deu sinal? Essa produção eu estava prevista para dar um momento para o pessoal, mas é assim.
Na hora que o papo tá mais gostoso, tá gostoso. Aí eles Começam. corta. Então, a promoção que teria para vocês aí vai aguardar mais um pouco. Eu queria bater mais papo aqui com a nossa psicóloga que veio de São Paulo. Papo interessantíssimo. Veio de São muito Paulo, rico. é isso. E está aqui com a gente. Muito Então, gostoso. primeiro aqui. Eu queria agradecer a honra de estar aqui partilhando essa bancada, né, com o meu mestre aqui, que eu sempre digo a ele. Nosso mestre. Aqui ao lado, E a doutora, professora, psicóloga Cecília Belinda, né, pelo belíssimo trabalho, pela obra, Obrigada. pela dedicação, né, porque é uma obra de vida mesmo, é um ofício. E algo que salva vidas, eu acredito, né? Sim, sem dúvida. sim. Que tem uma função social belíssima e que fortalece as pessoas, o ser humano, e garante o seu direito à liberdade, o seu direito de vir. Isso é muito potente. Eu queria agradecer também ao convite. Um pouquinho do Congresso, faz assim, você chega para o final para... Vá lá, não, vamos falar do Congresso, que é importante. Congresso www.transvida.com.br, dias 23 e 24 de outubro, já agora já está em cima aí. Procura, entre em contato com o nosso WhatsApp 719-8302-2229. Você tem uma equipe lá de ponta para atender você. E conheça o nosso site e veja os renomados palestrantes que estarão com a gente. E aí tem a doutora que já está aqui presente, Letícia, do Ministério da Saúde, Maria Alice, um abraço do Sinatran, Ministério do Transporte, Davi Duarte, meu amigo da UNB, vai estar com a gente, a doutora Adriana Modesto, Marco Nuzafis, um médico meu amigo, que vai estar o Marcos Passos, aqui do Detran da Bahia, o diretor do Detran da Bahia, e o ex-diretor, que hoje é secretário da administração, vai estar na abertura, falando para vocês, da boa-vinda aqui, na época, aqui no nosso congresso. Então, não perca. Esse congresso, conhecedor da matéria. Nós já estamos na 13ª edição. Se comenta que é o melhor congresso hoje realizado no país, é o congresso promovido pela FENAI Detran. Então, é uma grande oportunidade. A gente precisa debater esse número alarmante, né, de sinistro, com lesões, com morte e lesões no trânsito. A gente não pode estar vendo isso sem debater, sem procurar uma solução para essa problemática do trânsito. Então, venha com a gente participar para a gente ter um trânsito mais humano e um trânsito mais seguro em nosso país e levando, quem sabe, para outros países, entendeu? As informações dos renomados especialistas e trocar, né, esse conhecimento, né, informação, que eu acho que é importante, né, essa comunicação, essa abertura. Sim, muito. E quando eu falo de outros países, eu quero já convidar a todas as prefeituras, o Detran de todo o Brasil, em 2027, para a Semana Global de Segurança no Trânsito das Nações Unidas. Então, a FENAI Detran vai estar aqui representando a ONU no Brasil e a gente vai fazer um grande trabalho semelhante ao que é feito na Semana Nacional do Trânsito. Semelhante ao que é feito no mês de maio amarelo. Então, hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Hoje o dia é 25, né? E hoje encerrando, inclusive, a Semana Nacional de Trânsito no nosso país. Então, vamos participar do nosso congresso para a gente buscar trânsito em condições. Para ter o trânsito em condições seguras. E trânsito mais humano. É isso que a FENAI Detran sempre busca, né? Sempre. Eu tive no primeiro congresso.
Onde foi, Mário? Primeiro Curitiba ou foi aqui? Não, primeiro aqui, depois fomos para Curitiba. Primeiro foi aqui, o segundo foi Curitiba e assim. E aí, vamos ser bom. Teve vários. Então agora... Eu queria agradecer, né? O prazer de estar aqui com vocês, de ser entrevistados. Eu tenho maior respeito pelo Mário. Agora hoje conheci você também, então eu queria agradecer essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho e elogiar também o trabalho de vocês, que é muito bonito. Mário, conheço ele desde o começo e ele luta por esse trânsito mais humano. Parabéns também, Mário. Parabéns para você também. Obrigado.